Sabe todos aqueles sapatos que você tem em casa? Joga tudo fora, porque eles não servem de nada se você não tem esse aqui que eu vou te falar hoje. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem, estilo e especialista em análise de coloração e em visagismo. E aqui eu te ensino a transformar seu estilo em marca pessoal. Eu sei que a mulherada aí surta por causa de um sapato. Mas é o seguinte, não adianta você ter um armário sempre muito abarrotado, de ter sapatos de todas as cores, se você acha que o que vai salvar você no dia a dia é aquele sapato preto. Inclusive, se você tem um sapato preto que você acha que é neutro e que você usa com tudo do seu armário, eu tenho uma péssima notícia para você, minha querida. Já me conta aqui se você é dessas. Olha, por mais que eu seja consultora de imagem, eu defendo muito uma compra mais consciente. Eu não acho que você precisa ter tudo, que você precisa ter absolutamente um armário abarrotado. A compra feita com inteligência é muito mais pontual e te rende muito mais versatilidade no dia a dia do que uma compra compulsiva, de uma compra em que você vai ter de tudo e não vai ter nada, porque não tem peças estratégicas que fazem realmente sentido para o seu estilo, para a vida que você tem, né? Para o dia a dia que você segue. Afinal de contas, todo mundo tem uma rotina diferente. Não adianta eu, por exemplo, te dar o meu guarda-roupa se você tem uma rotina completamente diferente da minha. Se a gente vive em cidades diferentes, tem áreas de trabalho diferentes e por aí vai. Por falar nisso, se você tem vontade de construir um armário inteligente, um armário com mais focado em estratégia, em que você vai ter, às vezes, menos peças, mas muito mais possibilidades de combinação, ou se quer transformar seu estilo, quer descobrir sua melhor cor dentro da análise de coloração que eu faço à distância, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato de WhatsApp, onde você vai entrar em contato comigo e eu vou te apresentar as possibilidades de análises e de consultorias que eu presto. É por meio da sua imagem pessoal, bem trabalhada e bem estruturada, que você consegue transmitir sua mensagem para as pessoas que estão ao redor, sem precisar de falar nada, especialmente no ambiente de trabalho. Mas vamos voltar para esse assunto aqui que a gente está conversando. Se você fosse comprar só um sapato, não tivesse mais nenhum, eu te diria para comprar o sapato bege. Ele realmente é o único sapato que todo mundo precisa ter no armário. Ele vai ser um grande coringa dentro de todas as suas produções. Não tem nada, nenhuma produção que não combinaria com o sapato bege. É claro que para cada ocasião vai exigir um modelo diferente de sapato, mas baseado no seu dia a dia, você escolheria um modelo específico que serve, que cabe para sua realidade, na cor bege. E eu vou te explicar por quê. O sapato bege, ele não chama atenção para ele chama atenção para a produção. Quando você adota um sapato bege ali muito parecido com o tom da sua pele, você também cria uma sensação de mais alongamento das suas pernas. Isso te deixa mais elegante, mais longilínea e também não briga com o look em si. Quando você põe um sapato colorido, por exemplo, a peça está brigando pela atenção. Então, pode ser que ele fique pesado, fique excessivo nesse look um pouco mais colorido. A mesma coisa acontece com o sapato preto, porque preto não é neutro, a gente já conversou sobre isso antes. Inclusive, eu tenho uma live aqui no canal em que eu explico exatamente o que acontece com o preto, né? Por que ele não é neutro e quais são as cores que realmente combinam com ele. Porque não sendo neutro, não é tudo que realmente vai ficar interessante associado a esse tom. Então, quando você escolhe um sapato bege, por exemplo, de bico fino, que deixa o peito do pé à mostra, isso vai trazer muito mais alongamento. Então, por exemplo, se você vai usar ali uma saia midi, que te deixa mais achatada, ou uma calça que é um pouco mais curta, que poderia deixar você mais encurtada também, chamar um pouco mais de atenção para o seu quadril, quando você usa esse tipo de sapato, e não precisa ser um sapato de salto alto, desde que ele seja de bico fino e que deixe o peito do pé à mostra, né? Poderia ser aí um escarpão, claramente, mas poderia também ser uma sapatilha, poderia ser uma sandália Gisele, sabe? Aquelas sandálias que tem a tirinha em cima dos dedos e no calcanhar. Aquele tipo de sandália também é extremamente versátil. Tem esse efeito de alongamento muito potencializado também por causa da exposição da pele, né? Do pé. E sendo da cor bege,
também não vai brigar por atenção ali e vai também trazer alongamento. Então, são sapatos extremamente coringas que vão ali desde o ambiente de trabalho até uma festa um pouco mais sofisticada, exatamente porque ele não é um sapato que vai apelar, né? Não vai chamar atenção. E aqui vai uma dica muito valiosa. Quando a gente fala de sapato bege, é claro que você pode escolher o bege da sua preferência, mas não existe um nude certo. Existe um nude apropriado para você. E ele é baseado na proximidade do tom da sua pele mesmo. Então você vai escolher sempre uma tonalidade muito próxima do que realmente é ali a região da sua perna, do seu pé, para que esse efeito de alongamento, esse efeito de apagar aquela região quando você põe um outro look, funcione. E a questão também das tonalidades, da temperatura desse bege. Se você tem uma pele fria, você vai encontrar mais semelhança em beges mais rosados. Se você tem uma pele quente, você vai encontrar mais semelhança com beges mais amarelados, também mais quentes. E prestando atenção nesses detalhes, você vai ter uma produção muito mais enriquecida e não vai realmente ali causar encurtamento, mesmo que aquela peça de roupa que você esteja usando na parte de baixo te encurte um pouquinho. Um detalhe também bem interessante de se observar é que, independente de ser salto alto ou não, os sapatos mais invernizados, com aquele acabamento mais lustroso, eles vão dar uma sensação de um pouco mais de formalidade, enquanto os sapatos um pouco mais foscos, e aí pode ser ou não de couro, eu sempre aconselho você a investir num sapato de couro pela durabilidade da peça, né, e pela qualidade também. Mas esse acabamento um pouco mais fosco, ele vai estar um pouco mais ligado e mais apropriado para casualidade. Então, fique aí com essa dica também na hora da sua escolha do sapato bege adequado. Como eu já falei aqui, apesar do sapato bege ser um sapato necessário no seu armário, seu único sapato que todo mundo deveria ter, não estou falando necessariamente de um sapato de salto alto. É muito bem-vindo, claro, se você tiver um escarpão ali, para trazer um pouco mais de imponência para a sua imagem em ambientes mais sociais, mas eles podem sim ser sapatos bem baixinhos. Pode ser uma flat, pode ser um slingback, aquele que parece uma sapatilha, mas tem o calcanhar aberto. A gente pode estar falando também ali de uma sapatilha também, mas cuida um pouco na escolha dessa sapatilha. Prefira sempre as de bico um pouco mais fino, que elas vão trazer um pouco mais de alongamento para sua silhueta e um pouco mais de sofisticação para sua imagem. Enquanto que a sapatilha de bico arredondado te deixa um pouco mais encurtada. Então, é um ponto de alerta, né? Já que a gente está tentando blindar ali esse efeito de achatamento. Além da sapatilha, a gente pode adotar também as sandálias, como eu já disse, a sandália Gisele é excelente, e aí ela pode ser rasteirinha, ela pode ser salto bloco, por exemplo. A gente pode estar falando também de mocassins. O modelo que mais faz sentido para o seu dia a dia, mas a cor bege é extremamente necessária para ter pelo menos um par ali. Aí se você me vira e fala, ai, Tamires, que saco, eu não gosto de sapato bege. Bom, eu tenho uma solução para você. Mas antes, eu já vou te pedir para dar o like nesse vídeo, caso você ache que esse conteúdo faça sentido para você. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve também, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar você a ver seu armário de uma forma muito mais dinâmica e a usar com mais consciência as roupas que você já tem. Claro, fazer compras muito mais assertivas de agora para frente. Mas voltando aqui ao assunto, você pode não querer ter um sapato bege, embora ele seja muito útil e, na minha concepção, obrigatório. Você pode, por exemplo, substituir o sapato bege por um sapato dourado. Eu sei que é um pouco chocante, mas a gente está falando de um dourado que não é aquele dourado que a gente está olhando para uma peça de ouro. É aquele dourado que tem sim um metalizado, mas ele é mais discreto, né? Aquele dourado até um pouco mais fosco. Quando a gente analisa a silhueta de uma pessoa, né, de um look montado, ele também faz, às vezes, ali, de um sapato bege, porque ele não tem
tanta cor assim que justifique a gente deslocar o olhar só para ele. Então ele também traz um certo combate ao efeito de encurtamento de algumas peças, por exemplo. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum é ter o tal do sapato preto e achar que ele vai resolver todos os nossos problemas. De forma geral, o que o sapato preto faz é realmente pesar a imagem de looks de cores que não fazem parte ali da mesma família do preto. O que é essa família, né? São cores profundas. Quando a gente está falando de profundidade da cor, a gente está falando da quantidade realmente de preto, né? De escuridão que existe naquele tom, naquela cor. Então, para que o sapato preto faça sentido num look, ou você precisa estar usando um all black, ou você precisa estar usando, pelo menos ali na parte de baixo, né? Uma peça, né? Uma calça, uma saia que puxe para esses tons fechados. Então, seria ali um verde muito escuro, um roxo escuro, vermelho vinho fechado, essas tonalidades. Fora isso, o sapato preto não vai caber, ele vai trazer encurtamento, ele vai achatar a sua silhueta e ele vai deixar o look ali um pouco desconexo. Inclusive, a gente não usa um sapato preto perdido no look, por exemplo, branco ou de outra cor. Ele sempre vai pedir uma outra repetição. Então, a gente pode até usar um sapato preto, por exemplo, com a calça clara, mas daí a gente tem que trazer repetição para esse look. Ou trazer uma terceira peça preta, ou de repente trazer um cinto preto, uma bolsa preta, enfim. Eu posso aprofundar esse assunto um pouco mais num próximo vídeo, caso você tenha interesse. Me conta aqui nos comentários se você tem um sapato bege no seu armário e se você sabia, principalmente, que o sapato preto não cabe em todo look. Eu te espero no próximo vídeo. Me deixa aqui o seu like, já se inscreve nesse canal e um grande beijo.